Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, mais uma vez nesta terça-feira. Que Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Tivemos que voltar, fazer um outro vídeo ainda nesta terça-feira, porque acaba de surgir uma informação muito importante e uma informação muito ruim sobre o meio-campista Oscar. Ele que aos 34 anos de idade, tá com problemas físicos já faz um tempo, sofreu uma lesão nas suas costelas contra o Corinthians, depois estava voltando, sofreu uma nova lesão e agora o São Paulo estava iniciando lá no centro de treinamento alguns testes físicos, já visando a pré-temporada para 2026. O Oscar, que estava fazendo um teste na bicicleta, acabou perdendo a consciência, teve alguns problemas aí cardíacos, rapaziada. Foi levado às pressas para o Hospital Albert Einstein, onde está neste momento na UTI, fazendo novos testes cardíacos. Exatamente, a situação não é nada tranquila, é uma situação realmente muito séria, uma situação muito grave, e o Oscar neste momento está em conversas com os seus familiares e existe a possibilidade muito alta dele se aposentar. Exatamente, você não escutou errado. O Oscar, que chegou cercado de muita expectativa para essa temporada, acabou não conseguindo se firmar, não conseguindo jogar tanto também por questão de lesões, era alvo de muitas críticas. Eu inclusive falava bastante aqui sobre essa questão do Oscar, mas a gente não deseja nenhum problema de saúde para nenhum outro atleta. Que a gente fala, não dá para jogar no São Paulo, vai jogar em outro clube, vai seguir a sua carreira. Mas obviamente a gente não deseja nenhum problema de saúde para nenhum atleta e que nenhum desses jogadores passem pela situação que o Oscar está passando neste momento. Então, como informado para vocês, o Oscar neste momento está na UTI do Hospital Albert Einstein fazendo novos testes cardíacos e existe a chance muito grande de que ele opte pela aposentadoria mais cedo do que era imaginado, aos 34 anos de idade. Ainda tinha contrato com o São Paulo, tinha uma esperança ainda por parte da torcida para que ele conseguisse se firmar e ser esse jogador importante que era esperado, mas essa situação que aconteceu hoje lá no centro de treinamento deixou todo mundo realmente muito preocupado. Como eu disse, o jogador chegou aí a perder a consciência, teve um problema cardiológico, foi levado às pressas e agora está fazendo novos testes cardíacos e nas próximas horas o São Paulo irá emitir um novo comunicado oficial. Já saiu uma nota oficial nas redes do Tricolor há poucas horas atrás, explicando a situação, a primeira situação, o que de fato tinha acontecido, mas nas próximas horas nós teremos notícias mais aprofundadas. O que temos de momento é isso que foi informado para vocês. A gente deseja uma pronta recuperação ao Oscar, que ele volte o quanto antes, seja para vestir a camisa do São Paulo, ou seja para de fato aposentar, mas a gente espera que ele melhore, que ele fique bem, que a saúde dele esteja bem e que ele tome a melhor decisão ao lado de sua família. O São Paulo neste momento acaba ficando em segundo plano. O jogador tem que pensar obviamente no seu estado de saúde, estar junto à sua família, estar junto aí de tudo isso para que ele esteja bem, rapaziada. E depois a gente discute a parte futebolística. Então, vamos pensar primeiramente na saúde do Oscar, emanar energias boas, torcer, orar, quem acredita aí, fazer as suas orações para que fique tudo bem. Neste momento, a situação dele, apesar de estar aí na UTI, a situação é estável, está sendo monitorado pela equipe médica, fazendo novos testes, fazendo novos exames, mas vamos aguardando e trazendo, mais informações para vocês, sempre para vocês ficarem sempre 100% atualizados, tá bom? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa situação. Acabou pegando todo mundo de surpresa, O Oscar era um nome bem falado, é verdade, como eu disse para vocês, por não estar atuando, vinha de muitos problemas físicos a temporada inteira, o jogador acabou perdendo muitos jogos, a gente vinha falando problemas e agora a situação de fato ficou muito grave, É o segundo jogador que passa por um problema muito sério de saúde nesta temporada, Recentemente tivemos aí o Luiz Gustavo, se recuperou, inclusive fez gol recentemente contra a equipe do Vasco, e agora o Oscar. Então a gente torce, para que essa situação se resolva o quanto antes, a situação se tranquilize, que o Oscar melhore, e aí depois ele vai de fato saber se ele tem condições de voltar a jogar ou se ele de fato vai ter que encerrar a carreira. Como eu disse para vocês, existe uma possibilidade muito grande de que a carreira seja precocemente encerrada, tá bom, rapaziada? Assim que a gente tiver essas confirmações, a gente traz aí para vocês, mas já para todo mundo ir se habituando com a ideia, todo mundo ir se acostumando com a notícia, não pegar ninguém aí de surpresa. Fechou, rapaziada? Então,
Isso é o que tivemos aí de mais importante nesta tarde. O São Paulo que está, neste momento, na preparação para 2026, né? Porque essa data FIFA serviu, né, para a gente manter alguns jogadores aí em questões físicas, em questões médicas, um pouquinho melhores, né? Já que o São Paulo só joga na próxima quinta-feira, não é nem nessa quinta-feira. São Paulo só volta a campo na próxima quinta-feira, apesar de ter alguns jogos aí, jogos atrasados, jogos antecipados, né? Teremos muitos jogos a partir de amanhã até final de semana. E o São Paulo não vai entrar em campo, né? Então esses jogadores, como estão aí, né, sem jogos, vamos dizer assim, alguns jogadores ganharam folgas, outros jogadores que estavam com a parte física um pouquinho mais comprometida estiveram no centro de treinamento fazendo trabalhos específicos, como é o caso do Oscar, entre outros jogadores que também seguem lesionados. Tem também o modo preparação para 2026, né? O São Paulo já estava iniciando aos poucos ali a pré-temporada para o próximo ano, lembrando que ano que vem terá um calendário totalmente diferente, né? Em janeiro já começa o Campeonato Brasileiro, então teria, né, que se antecipar, e o São Paulo já estava fazendo isso com os seus atletas. Isso não é específico do Oscar, tá bom, galera? O São Paulo já estava fazendo esse planejamento com alguns jogadores. Acontece que deu essa intercorrência aí com o nosso atleta, né, que chegou como super reforço para a temporada, né? Um jogador que em tese seria o camisa 10, né, mas jogava com a camisa 8. Então, como eu falei para vocês, a gente torce para que tudo ocorra bem, para que tudo termine bem, que o Oscar melhore, né, a sua forma física, melhore também a sua questão de saúde, mas neste momento é muito preocupante a situação e os familiares já estão, né, conversando com o Oscar para essa aposentadoria. Fechou, rapaziada? Então, assim que a gente tiver essas outras informações, a gente traz para vocês. O clássico contra o Corinthians, neste momento, acaba ficando em segundo plano, primeiramente por conta dessa notícia do Oscar e também um pouquinho por conta desse período, né, que o São Paulo vai ter aí 100 jogos durante essa data FIFA, né? Mais de uma semana de preparação, então alguns jogadores nem no centro de treinamento estavam, né? Alguns outros jogadores acabaram ganhando folga, né? O São Paulo que jogou aí na Vila Belmiro, voltou logo, né? Alguns jogadores já tiveram, né, os primeiros momentos ali, né, com seus familiares, os momentos ali, aquele day off, né? O famoso day off, que são os dias de folga entre os jogadores, e aí alguns que estavam ali no centro de treinamento já foram pegos de surpresa, primeiramente por essa informação. Assim que sair a segunda nota oficial do São Paulo, provavelmente que seja entre hoje e amanhã sairá uma outra nota oficial, a gente vai trazendo mais atualizações para vocês, mas todo mundo aí, né, mantendo a energia positiva, mantendo as orações em dia, para que o Oscar se recupere o quanto antes. Para 2025 já estava praticamente descartado que ele voltasse e agora 100%, né, rapaziada? A gente já vinha falando sobre isso há um tempo por conta dos outros problemas, né? Ele teve aquela pancada, né, que realmente tirou o jogador de muito tempo contra o Corinthians, contra o próprio Corinthians, lá no primeiro turno, no estádio do Morumbi. Voltou, estava tentando, né, adquirir a sua melhor forma física, teve um outro problema, a gente falava, o Oscar só deve jogar em 2026 e agora teve esse outro problema. Então, para as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, certeza que o jogador já está fora e que ele não joga mais com a camisa do São Paulo. Vamos aguardar agora a sua melhora clínica, né, a sua melhora aí em questão deste problema cardíaco que ele teve, né, um jogador jovem ainda, né, de apenas 34 anos de idade, né, a gente torce para que o melhor sempre aconteça, né? Isso que ele nem estava, entre aspas, forçando tanto, né? Já que ele não estava atuando, né? Já faz muito tempo com a camisa do São Paulo. Tá bom, rapaziada? Então, como eu disse para vocês, deixem aí nos comentários as suas opiniões, melhor as orações para que tudo ocorra bem com a saúde do Oscar. E galera, uma informação importante também sobre o departamento médico do São Paulo, ele já passou por uma reestruturação, né? Então, o Muricy Ramalho falou sobre isso, o Júlio Casares também falou sobre isso, que São Paulo hoje conta com os melhores equipamentos, com os melhores médicos. Isso pode ser importante também para essa questão do Oscar neste momento, tá bom, rapaziada? Então, vamos acompanhando aí todo esse acompanhamento que o São Paulo fará, assim como fez também com o Luiz Gustavo, né, que ele teve esse problema do tromboembolismo pulmonar lá no começo do ano, né? Então, o jogador ficou fora praticamente toda a temporada, voltou agora, então será também feito esse acompanhamento médico com o atleta Oscar neste momento. O Luiz Gustavo foi, né, liberado, como a gente disse para vocês, agora o Oscar terá esse acompanhamento aí, tá bom, galera? Então, não esqueça aí de compartilhar com os amigos também, para todo mundo já ficar sabendo dessa notícia. Saiu agora há pouco, né? 2, 3 minutos atrás, a gente já veio trazer esse vídeo aqui para você ficar sempre 100% atualizado. E assim que surgir novas notícias, obviamente, a gente também vai trazer aqui no canal para você ficar mais atualizado ainda. Não esquece de dar uma moral para o nosso trabalho, deixe seu like, os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou.
Fiquem com Deus. Volto amanhã com muitas outras novidades. Um grande abraço do Alemão. Valeu, tamo junto.